Se você quer viver de dividendos, o primeiro passo não é escolher a ação, é entender quais são os principais setores. Hoje eu vou te mostrar quais são os 3 melhores setores para receber dividendos e por que na prática eles são os que mais colocam dinheiro no bolso do investidor. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e como estamos falando de setores de dividendos, primeiramente é importante você entender o que de fato é o dividendo e qual é a grande vantagem de investir nesse tipo de empresa. Na prática, o dividendo nada mais é do que a distribuição de lucro que a empresa faz para você, sócio, para você acionista daquele negócio. E geralmente, as empresas consideradas boas pagadoras de dividendos são líderes nos seus segmentos de atuação. Isso porque, na prática, quando a empresa ela obtém lucro, ela tem duas formas de gerenciar esse dinheiro. Ela pode reinvestir na sua própria operação para crescer, para expandir o seu negócio, ou ela pode optar por distribuir a maior parte do seu lucro justamente através do dividendo. E pelo simples fato da empresa distribuir a maior parte do seu lucro, significa que não tem para onde ela reinvestir tanto assim. Então, por definição, naturalmente, as boas pagadoras de dividendos são grandes negócios dentro dos seus segmentos. E por se tratar de negócios grandes, naturalmente, são empresas mais previsíveis, que conseguem trazer mais segurança para você, investidor. E mais importante do que você tentar escolher a melhor ação para receber dividendos, é essencial você ter acesso a uma boa estratégia para escolher boas pagadoras, utilizando critérios claros que comprovadamente geraram um resultado acima da média. E na prática, existem 2 filtros essenciais que vão aumentar e muito o potencial de rentabilidade da sua carteira para selecionar esse tipo de companhia. O primeiro filtro a ser utilizado é você sempre buscar ações com uma baixa volatilidade, com um baixo sobe e desce no preço da ação, porque assim, em cenários de crise, você vai conseguir proteger a sua carteira e no longo prazo, isso vai aumentar a rentabilidade do seu investimento. E você pode estar observando agora na sua tela um estudo que comprova essa afirmação. Esse estudo foi realizado na Bolsa Americana entre dezembro de 1994 e junho de 2020. Você pode estar observando que ao longo de todo esse período, a pior rentabilidade de todas veio através das ações de alta volatilidade em azul. Na rentabilidade do meio, em marrom, nós temos o rendimento do índice S&P 500, que pega empresas tanto de alta quanto de baixa volatilidade. Por fim, em amarelo, com o maior retorno de todos, nós temos apenas as ações de baixa volatilidade presentes no índice. Então fica muito claro que quando você investe em ações com baixa volatilidade, você consegue superar a média do mercado. E além disso, é claro que é essencial você sempre buscar empresas com consistência no pagamento de dividendos. Não adianta nada a empresa ter tido um alto dividendo nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos, se numa média mais longa ela não conseguiu se perpetuar com uma média elevada. Eu também fiz um estudo dentro do mercado brasileiro para comprovar justamente essa teoria. Esse estudo que você está vendo na sua tela foi realizado entre janeiro de 2013 a janeiro de 2024 e você vai estar verificando a comparação de rentabilidade entre a renda fixa, que no período rendeu 9,1 ao ano, o Ibovespa, que rendeu 7,3 ao ano, e se você tivesse investido num conjunto de ações com as maiores médias do indicador Dividend Yield nos últimos 3 anos e nos últimos 4 anos. E simplesmente aplicando esse filtro simples, você teria superado com muita folga os índices. Olhando para a média dos últimos 3 anos, a sua rentabilidade foi de 14,2 ao ano, e olhando para a média dos últimos 4 anos, a sua rentabilidade foi um pouco maior, 15,5 ao ano. E combinando esses 2 fatores, a baixa volatilidade e a boa consistência no pagamento de dividendos, eu desenvolvi uma metodologia clara chamada Dividendos Baixo Risco. Você vai estar verificando agora, novamente, o resultado prático dessa estratégia, entre janeiro de 2013 a outubro de 2025. E veja que enquanto a estratégia rendeu 18,2 ao ano, o Ibovespa rendeu 6,8 ao ano e a renda fixa 9,6 ao ano. E a partir dessa metodologia clara, a gente vai conseguir determinar quais são os melhores setores para receber dividendos. Mas antes de eu apresentar para você os 3 melhores setores, lembra de deixar sua curtida nesse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora sim, vamos falar a respeito dos setores, começando com o primeiro de todos, que é o setor de utilidades públicas, que na prática envolve 2 segmentos, o de energia elétrica e o de saneamento básico. E esse setor acaba sendo excelente para receber dividendos por conta da previsibilidade, tanto da sua receita quanto do seu lucro. Isso acontece na prática porque você sempre vai acabar pagando a sua conta de luz
e a sua conta de água, mesmo num cenário de crise econômica, o que faz com que justamente sejam negócios extremamente previsíveis. E por conta do seu segmento de atuação na prática, tanto a energia elétrica quanto o saneamento, eles conseguem ter duas grandes vantagens competitivas e conseguem efetivamente aumentar o potencial de dividendos. A primeira vantagem é o fato de serem negócios de concessão. Então não tem como você simplesmente criar uma concorrente para uma empresa de saneamento ou uma concorrente para uma empresa de energia, porque na prática só elas que compraram o direito de atuar naqueles locais conseguem de fato ganhar dinheiro por lá. Além disso, são operações que conseguem se proteger muito bem da inflação, simplesmente por conta da correção das suas tarifas que automaticamente são alteradas de acordo com o IPCA do ano. Você pode estar observando agora na sua tela as principais empresas desses dois segmentos, tanto de energia quanto de saneamento, e você vai estar verificando justamente a média do dividend yield nos últimos 3 anos, 2023, 2024 e 2025. Veja que tem algumas empresas com médias um pouco menores, como por exemplo a Alupar, com 4,2%, e empresas com médias muito elevadas, como por exemplo a CEMIG, 11,6%. Mas independente disso, todas elas conseguem pagar dividendos bem consistentes. Segundo setor que eu trago para vocês é o setor financeiro, que também é composto por dois principais segmentos: o segmento bancário e o segmento de seguros. Principalmente num país como o Brasil, onde a taxa de juros é muito elevada e também por regras burocráticas, tanto os bancos quanto as seguradoras são extremamente grandes, são companhias muito fortes nos seus segmentos. E diferentemente do setor de utilidades públicas, o setor tanto bancário quanto de seguros acabam tendo receitas muito bem diversificadas. Então um banco ele ganha dinheiro emprestando dinheiro através de inúmeras linhas de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Eles ganham dinheiro através de prestação de serviços, como por exemplo cartão de crédito e administração de recurso dos clientes. Já em relação às seguradoras, elas conseguem emitir seguros para absolutamente qualquer propriedade que você tiver. Então existem seguros para sua casa, existem seguros para o seu carro, existem seguros de saúde, onde eles também conseguem ganhar muito dinheiro, o que faz com que tanto o segmento bancário quanto o segmento de seguros sejam negócios extremamente sólidos. E a principal vantagem competitiva do setor financeiro é justamente a grande escala. Não tem como você concorrer, por exemplo, com um Banco Itaú, com um Banco do Brasil Seguridade ou com uma Porto Seguro, porque já são negócios muito grandes, com marcas fortes e muito bem estabelecidos. E assim como no caso do setor de utilidade pública, você vai estar visualizando a média do dividend yield de cada uma dessas empresas dos últimos 3 anos. Então tem companhias com médias um pouco menores, como por exemplo a Porto Seguro, com 4,3%, e empresas com médias muito altas, como por exemplo o Banco do Brasil Seguridade, com 10,6%. E o terceiro segmento é o de telecomunicações, representado principalmente por duas grandes companhias, Telefônica Brasil e a TIM. São negócios com receitas muito previsíveis, porque apesar de não ser um segmento completamente essencial para o brasileiro, ainda assim, todo mundo vai acabar pagando ou uma conta de internet ou uma conta de telefone celular, justamente colocando o dinheiro no bolso dessas companhias. Por conta dessa previsibilidade, isso acaba sendo revertido em altos dividendos. E assim como no setor de utilidades públicas, essas companhias atuam de certa forma com concessões, então elas não podem ter uma concorrência de uma forma tão fácil assim. E além disso, existe uma grande barreira de entrada que é um alto custo da infraestrutura. Então é muito difícil que um pequeno empreendedor, por exemplo, consiga criar uma empresa para bater de frente com a Vivo ou a TIM. Você vai estar visualizando agora a média do dividend yield das duas principais empresas do setor. Nós temos a Telefônica Brasil com uma média de 4,1%, e temos a TIM com uma média de 6,4%. E uma característica em comum que dá para ser destacada em relação ao setor de utilidade pública, setor financeiro e de telecomunicações é que todos eles são muito seguros, principalmente em cenários de crise. Então, mesmo que a economia brasileira passe por grandes problemas, ainda assim, boas empresas desses setores vão conseguir passar por elas e ainda assim pagar bons dividendos. E entendendo de maneira geral os principais pontos para cada um desses setores, vamos fazer uma rápida comparação para verificar quais são as melhores empresas para cada um dos objetivos. Então você vai estar verificando agora na sua tela, primeiramente, o raio de empresas que eu vou utilizar para essa avaliação, que são apenas as grandes companhias para cada um dos setores. E a primeira comparação envolve a distribuição de dividendos. E eu calculei novamente a média entre 2023 e 2025 e selecionei as 6 empresas com as maiores médias gerais. Então, na primeira posição, nós temos a CEMIG com 11,6%, Banco do Brasil Seguridade, 10,6%, Copasa, 9,6%, Banco do Brasil, 8,8%,
Taesa, também com 8,8%, e por fim, o Banco Bradesco, com 8,3%. Então a gente percebe logo de cara que nos últimos anos, nenhuma empresa de telecomunicações conseguiu se destacar. Próximo dado é em relação ao crescimento da distribuição de dividendos, que também é um dado bastante relevante de ser avaliado. E pegando o crescimento médio anual entre 2020 e 2025, nós temos que a primeira posição é ocupada pela Energisa, com um crescimento médio anual de 52%, logo em seguida a CEMIG, com 38%, a TIM, agora sim, uma empresa do setor de telecomunicações, com uma média de 23,5%, Banco Itaú, com uma média de 18,9%, Banrisul, 18,6% e, por fim, a Caixa Seguridade, com uma média de 13,8%. Olhando agora para a maior rentabilidade total nos últimos 10 anos, nós temos que a melhor empresa em termos de retorno foi a Copasa, com um ganho total de 1.600%, seguidos da CEMIG, Taesa, Banco Itaú, ISA Energia e Banrisul. E o último dado é em relação à volatilidade no preço da ação. E nós temos então que as ações menos voláteis de todas que eu te apresentei são Banco do Brasil Seguridade, Engie Brasil, Telefônica Brasil, Alupar, ISA Energia e a Taesa. Você consegue perceber claramente que cada uma dessas empresas conseguem se destacar em características diferentes. Algumas têm médias de dividendos muito elevadas, outras conseguem crescer os dividendos, outras renderam muito no longo prazo e outras tiveram uma baixa volatilidade, o que mostra novamente a importância da diversificação da sua carteira. Não tente colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa ou apenas em um único setor. O intuito desse vídeo não é fazer com que você concentre a sua carteira só no setor que necessariamente paga mais dividendos, porque na prática isso não significa que no longo prazo apenas esse setor vai pagar uma média elevada. E voltando ao que eu mencionei no início desse vídeo em relação a ter uma estratégia clara, você vai estar verificando agora algumas das empresas bem classificadas dentro da estratégia de dividendos baixo risco. E veja como fica muito fácil de você investir o seu dinheiro a partir do momento que você segue critérios claros. Como representante do segmento de energia, nós temos a Taesa como sendo a melhor ação da estratégia hoje. Logo em seguida, na sexta posição, nós temos a Copasa, empresa de saneamento. Na sétima posição, uma empresa do setor financeiro que atua com seguros, no caso, o Banco do Brasil Seguridade. Na 19ª posição, nós temos a Telefônica Brasil, que é uma empresa de telecomunicações. E na 23ª posição, temos o Banrisul, que é um banco. E das outras empresas que não foram apresentadas dentro dessa listagem não são só companhias presentes no setor de energia, no setor de saneamento, em telecomunicações, bancos ou seguradoras. Existem outras companhias específicas de outros setores que também conseguiram se encaixar nos critérios, pagar dividendos consistentes nos últimos anos e, ao mesmo tempo, ter uma baixa volatilidade. Então não fique preso necessariamente ao setor. Entenda que sempre existe um contexto para você investir ou não numa empresa. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.